No refrão ele diz, não lembra de mim pelas coisas que eu fiz na noite passada. Já dá pra entender o que eles fizeram depois que as groupies beijaram eles, né? Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam bem-vindos a mais uma Red Hot Chili Mondays, onde toda segunda-feira tem vídeo de Chili Peppers no canal. E eu agradeço aos 1.800 inscritos, mal celebramos 1.600, comemoramos 1.700 e já estamos na marca de 1.800. Agradeço a todos do fundo do meu coração. Lembrando que quando chegar a 2.000 inscritos, nós vamos ter uma semana especial de baladas. Se você é novo no canal, eu não gosto de baladas, eu gosto do contrário da balada, que é o embalo. Então, pra celebrar com uma miséria musical, né, eu vou aí passar um sofrimento uma semana inteira traduzindo baladas. Eu convido vocês a dizerem aí nos comentários uma balada do Chili Peppers, uma balada do John Frusciante e a terceira balada da semana vai ser uma que eu escrevi. Aí o meu maior sucesso na minha carreira de compositor foi uma balada que a letra é horrível e eu admito, ela foi escrita em inglês logicamente e traduzir ela vai ser bem divertido compartilhar com vocês. Vamos falar do novo single do Chili Peppers, Eddie, classicamente diretamente fazendo menção ao Eddie Van Halen, grande mestre da guitarra, que após o Jimi Hendrix foi o segundo grande nome que revolucionou o instrumento, né? Muito interessante o Chili Peppers usar isso como tema, mas eles dizem ali, né, que eles ficaram aí devastados com a morte do Eddie Van Halen, quando ficaram sabendo aí do seu falecimento e eles estavam no estúdio quando souberam disso e diretamente já entraram e saíram tocando e a inspiração veio para fazer uma música em homenagem a esse grande mestre do instrumento. Fantástico, né? E esse single, juntamente com o single anterior, já tá me mostrando que o Return to Drink and Teen vai ser um disco muito mais pra cima do que o Unlimited Love. Claro que o Unlimited Love é um grande disco, que tem músicas muito boas, por sinal tem um review desse disco no canal, e já tem bastante músicas do Unlimited Love traduzidas aqui, mas eu achei que a escolha de singles do Unlimited Love não foi muito boa. Eles estavam aí numa época de pandemia, e o Black Summer, né, uma música aí que faz referência a Greta Thunberg, aquecimento global e devastação das florestas. Se você é novo no canal e não conhece, músicas com ideologia e política não me interessam nem um pouco. Então falar da menininha do How Dare You numa música pra mim não serve nem um pouco. Então eu prefiro muito mais uma música que faz referência ao grande mestre da guitarra, Eddie Van Halen, ou as músicas mais irreverentes e mais descontraídas do Chili Peppers, que a gente já tá acostumado a traduzir, que tem embalo, né? Pra mim a Black Summer teve aí, já era uma música meio deprê, assim, meio pra baixo, apesar dela ter um embalo, mas ela é uma música que ela já tinha esse peso de pandemia, e agora o Return to Drink and Teen já tem um ar muito mais leve, muito mais descontraído, pelo menos as músicas que a gente escutou até agora e que me agradam muito mais. Então vamos falar de inglês da música de hoje, Eddie. Vamos pro verso 1. Sailing the sunset strip, I'm a bit of a king. Granny would take a trip, I've been bending the strings. Então, navegando pela Sunset Strip. Sunset Strip seria a faixa do pôr do sol, mas é aquela clássica rua em Los Angeles, se não me engano, onde teve aí a formação das clássicas bandas dos anos 70, final dos anos 70 e grande parte dos anos 80, né? Então foi de Guns N' Roses, Van Halen, Warrant, Def Leppard tocou lá, Motorhead tocava lá, o Lemmy até morava em cima do Rainbow. Então teve muita banda que teve o seu lugar aí garantido, né? Poison, Skid Row, então todas essas bandas que queriam ser alguém, elas tinham que tocar em bares da Sunset Strip e o Van Halen não foi diferente, né? I'm a bit of a king, então eu sou um tipo de um rei, né? Claro, Rei Edward. Granny will take a trip, I've been bending the strings. Então a vovó fez uma viagem e eu estava dobrando as cordas. Então a ideia da vovó viajar não é que ela estava num ônibus e não é que tu estava dando drogas pra tua avó. O Granny Take a Trip era uma loja no final dos anos 60 que vendia roupas aí pro pessoal da psicodelia. Então, a ideia da vovó viajar talvez fosse usar substâncias, né? Mas era o nome simplesmente da loja que provavelmente as bandas que eram influenciadas por esse estilo compravam e não sei se não ficava perto da Sunset Strip. I've been bending the strings. Eu estava dobrando as cordas. Na verdade, estava fazendo bend nas cordas. E como ele era um tipo de rei, então aí o talento do Ed Van Halen já estava sendo mostrado na Sunset Strip. Got hammers in both my hands, such a delicate touch. They say I'm from Amsterdam. Does that make me Dutch? Aqui ele está dizendo que ele tem martelos em ambas as mãos, mas um toque muito delicado. E essa ideia é muito curiosa porque essa imagem clássica do Van Halen, que é tocando guitarra com as duas mãos, mas aquela clássica imagem do Van Halen fazendo seu solo de Eruption. A técnica que ele usa é chamada de hammer-on. Então ele fazer hammer-on com as duas mãos significa ter martelos em ambas as mãos, né? Such a delicate touch. Então ele precisa ter um toque delicado, porque fazer o hammer-on é mais delicado do que usar uma palhetada mais forte, né? Então isso aí mostra essa ideia de que a técnica se chama martelo, mas precisa de uma certa delicadeza para fazer a técnica funcionar direito. E essa é a clássica imagem do Van Halen tocando. They say I'm from Amsterdam, does that make me Dutch? Então eles dizem que eu sou de Amsterdã, será que isso me faz ser holandês? E aí a família
Van Halen veio da Holanda quando eles eram muito novos, né? Quando o irmão Alex e Eddie eram muito jovens, e aí eles moraram e se mudaram para Califórnia. Então ele tá dizendo, né, será que ser de Amsterdã faz com que ele seja holandês? Como eles se mudaram muito cedo, talvez eles perderam um pouco da identidade da cultura holandesa, né? Mas eu acho que quando Van Halen faz turnês pela Europa, ele é muito bem recebido, então eu acho que não perdeu totalmente a sua identidade, né? E o nome Van Halen remete totalmente aí à cultura da qual ele veio. Please don't remember me for what I did last night. Please don't remember me. Lord and children, please don't remember me. It's only 1980. It's only 1983. Aqui é bem interessante porque ele está dizendo, né? Não lembre de mim pelas coisas que eu fiz na noite passada. Não lembre de mim, Deus e crianças, né? Quase como se fosse uma reza, né? Pedindo perdão. Please don't remember me. It's only 1980. It's only 1983. Então essa ideia é muito boa porque ele está dizendo, não lembre de mim, é apenas 1980, é apenas 1983. Então a ideia das coisas que ele fez na noite passada, nos anos 80, não serem lembradas, é porque eles devem ter aprontado demais, né? E aí, documentadamente, todas essas bandas aí, né, que andavam pela Sunset Strip, Motley Crue, Guns N' Roses, Van Halen, Def Leppard, e, apesar de Def Leppard ser inglês, né, mas eu cito eles porque o interesse deles também era fazer parte do cenário da Sunset Strip, né? Então teve muita banda aí que fez parte dos anos 80 e tudo que eles queriam era uma baita de uma farra, né, de uma festa, e então ele tá dizendo, não lembra de mim, né? E aí, com o clima atual, lembrar de tudo que as bandas fizeram naquela época não vai pegar muito bem, né? Apesar de que as pessoas que gostam dessa cultura do cancelamento aí, eles não se ligam muito no rock and roll, então o rock and roll passou batido, né? Tá andando em paralelo a toda essa cultura, né? Eles se preocupam em cancelar os outros e deixam o rock and roll de lado, o que é muito bom também, né? Então, please don't remember me, it's only 1980, então não lembra de mim, é só os anos 80, só que ele repete aqui, o que é bem engraçado, it's only 1983, então passaram-se 3 anos dessa festa, dessa loucurada toda, ele tá dizendo, ó, ainda não lembra de mim porque, né, as coisas que eu fiz na noite passada foram, né, não é bom a gente comentar, né, mas as biografias estão aí pra gente saber exatamente o que eles fizeram, né. E claro que 83 é um ano antes do grande clássico 1984, onde ele tem o hit Jump e introduz teclados ao Van Halen e que vai moldar, né? Como o Van Halen no final dos anos 70 moldou a cara da guitarra, o teclado no início de Jump molda o final dos anos 80, né? Do rock dos anos 80. Então é muito interessante o quão influente o Van Halen era. E tem uma história muito curiosa que eu li, eu já não lembro mais onde que eu li para poder botar a fonte aqui, mas essa história eu li, eu achei muito interessante, assim, uma análise que alguém fez sobre o Van Halen. E ele estava dizendo que quando chegou em 83, ele já estava se preparando para gravar o 84, ele já estava cansado das pessoas copiarem ele. Por isso a guitarra Frankenstein. Por isso aquelas tiras e faixas e quebrar a guitarra e modificar e botar coisas que deixavam ela única. E ele estava cansado das pessoas irem lá e copiar tudo que ele estava fazendo. E aí ele introduziu os teclados como uma forma de se diferenciar dos outros. E meio que fazer assim, não, o Ed, claro que é um clássico e grande pianista, tão bom pianista como guitarrista, e ele pensou, por que não utilizar essa outra ferramenta para me diferenciar das pessoas que agora estão me copiando. E aí ele, continuando fazendo o som que ele estava fazendo, ele acabar se tornando uma cópia dele mesmo. Ou pior ainda, né? Um derivado das pessoas que estavam copiando ele. E aí ele introduz os teclados como uma forma de se renovar. E eu achei essa teoria muito interessante. Isso não é confirmado, o Ed Van Halen não assumiu isso publicamente, mas essa teoria para mim faz muito sentido e eu achei muito legal. Smoking the reefer, feeling my own light, my brother's a keeper, I married a TV wife. Então, fumando um reefer, né? O reefer é uma gíria aí pro clássico, né? Cigarrinho aquele, né? Feeling my own light. Então eu estou sentindo a minha própria luz, claro, né? 83 o Van Halen já era o dono do mundo, né? My brother's a keeper, I married a TV wife. Então aqui é interessante porque ele diz, né? O meu irmão é pra casar, né? A keeper é alguém que tu pode segurar, alguém que tu pode contar com essa pessoa, mas na verdade é uma gíria pra dizer, esse é pra casar, isso que ele tá dizendo. Então o irmão Alex, o baterista do Van Halen, é um cara que pode casar com ele. I married a TV wife. Então eu casei com uma esposa de TV. Aqui tem uma dualidade, porque eu não conheço muito a fundo a história do relacionamento do Van Halen com a sua esposa, mas pode ser a ideia de casar com uma esposa de TV, porque era um relacionamento que realmente era de conto de fadas, ou um relacionamento que funcionava muito bem, e era uma coisa idealizada, né? Aquele clássico relacionamento de comercial de margarina, ou ele pode dizer que casou com uma esposa de TV, porque era um casamento simplesmente de imagem. E, na verdade, as coisas não eram bem assim. Mas aí eu não sei qual é o desfecho dessa história, porque eu não conheço tão a fundo a intimidade dos relacionamentos dele. The Devil's Camaro, parked in the high school lot, a little sombrero, cause teacher was way too hot. Então aqui eu acho que ele tá fazendo uma referência ao clipe de Hot for Teacher, né? A professora ser muito hot, ser muito quente, é totalmente uma referência àquele clipe, né? E aí o Devil's Camaro me remete
aquela ideia do Transformers, né? É um filme que, por sinal, eu gosto demais. Eu sei que vou ser julgado, né? Acho que gostar de Transformers é igual a gostar de Nickelback, né? Então as pessoas vão ser muito julgadas. Mas pra mim, eu defendo fielmente que o primeiro Transformers é um filme muito bom. E aí tem uma frase no Transformers que ele liga pra polícia e ele diz: eu tô sendo perseguido pelo Camaro do Diabo, né? Então, aqui claramente, né? Essa música acho que não faz referência ao Transformers e não tem Van Halen na trilha sonora do filme, mas eu acho engraçado que o Camaro ser o carro do diabo já foi mencionado anteriormente em outras formas de mídia. Então eu não sei se era um apelido próprio do Camaro na época, talvez por ser um carro muito potente ou um carro muito desejado, mas a ideia do o Camaro do Diabo faz muito sentido e me remete totalmente a já terem usado essa expressão no filme também. Parked in the High School Lot. Então ele estava estacionado na frente da escola, né, do colégio. Lá nos Estados Unidos, a partir dos 16 anos, as pessoas podem dirigir e ter o Camaro do Diabo devia ser uma coisa muito legal que é diferenciar a pessoa dos seus colegas, né? A little sombrero cause teacher was way too hot. Então, um pequeno sombreiro, né, um chapeuzinho ali, porque a professora era quente demais. Então aqui, faz muitos anos que eu vi o clipe de Hot for Teacher, então eu não sei. Se eu não me engano, o David Lee Roth, ele aparece no final do clipe dirigindo um carrão, né? Talvez seja um Camaro e talvez seja essa referência, mas a ideia do sombreiro eu não lembro se eles estão usando no clipe. No Hot for Teacher, sim, quando eles estão fazendo aquela parte que os três dançam juntos, eles estão vestidos de mexicanos, né? O clássico traje ali tradicional dos mexicanos. Então eu acho que ele tá só fazendo referências ao clipe de Hot for Teacher, né? Então tá aí. Mas é muito engraçado essa parte, né? E como essa parte foi marcante na carreira da banda, né? E ele volta pro refrão, né? Não lembra de mim, não lembra do que eu fiz na noite passada, né? Tell my love, believe me never, can't complain about the weather. Então diga para o meu amor, mas nunca me deixe. Eu não posso reclamar do tempo, né? Então essa ideia... Califórnia, claro, raramente chove lá, então o clima lá sempre é bom, mas a ideia do Tell My Love, Believe Me Never, não sei se ele tá fazendo uma referência com alguma letra do Van Halen, né? É uma banda que eu gosto, mas faz tempo que eu não escuto e eu não tenho as letras deles tão forte na minha cabeça, assim. E eu imagino que ele tava fazendo uma referência a alguma letra do Van Halen. Snowing at the Rainbow, Have a Ball, Cut My Teeth Down at the Whiskey. Então tava nevando no Rainbow, né? O clássico bar, né? O Rainbow e o Whiskey a Go-Go são clássicos bares lá do Sunset Strip que todas as bandas queriam tocar, queriam fazer parte, né? Have a Ball. Então Have a Ball é tipo assim, te diverte bastante. Vai lá e tem o melhor momento que tu pode ter essa noite. Cut My Teeth Down at the Whiskey. Então eu cortei os meus dentes no whisky. Aqui não faz muito sentido todas essas expressões, mas vamos uma por uma, né? Snowing at the Rainbow. Tava nevando no bar. Na Califórnia não neva. Então, como a gente já traduziu na letra de Snow, Hey Oh, né? Snow quer dizer outra coisa. Have a ball. Então te diverte bastante. Mas o have a ball é um trocadilho para quando eles compravam cocaína, nos anos 80, eles compravam na 8-ball, que é a bola de sinuca, né? Então essa era uma gíria talvez para a quantidade que eles compravam. Então quando eles diziam, me dá um 8-ball, que eles falam, o Nick Sixx fala na sua biografia, o Slash fala, que era o método preferido, né? De comprar a substância. Então eles compravam uma 8-ball. Então tá aqui, né? Have a ball é tome uma bola. Então ele não tá dizendo pro cara se divertir bastante. Ou tá, né? Essa gíria dupla, ela funciona nos dois sentidos. Te diverte bastante e tá aqui uma bola 8 pra tu te divertir. Cut my teeth down at the whiskey. Então eu cortei os meus dentes no whisky. Não quer dizer que ele caiu e quebrou a boca, mas pode ser. Mas a ideia de cortar os dentes é uma expressão para dizer aprendizado. Ele ganhou experiência como músico no whisky. Então talvez era o bar que eles mais tocavam. GTOs, Try to Kiss Me, One More Song, They Have Seen It All. Então GTOs é a ideia do... Tem o carro, né? O GTO, e como ele falou no Devil's Camaro, na outra parte da letra, pode fazer sentido com o carro, mas GTO é uma expressão, pelo que eu li e pelo que eu sabia, para groupies. Então GTO é a ideia das groupies tentaram beijar ele, né? E claro, hoje em dia não se fala mais em groupies, mas nos anos 80 era muito comum, né? Então as groupies tentaram beijar ele. One More Song, mais um som, They Have Seen It All. Então eles já viram de tudo, né? Ou elas já viram de tudo. Então, né, como ele entra no refrão, ele diz, não lembra de mim pelas coisas que eu fiz na noite passada, já dá pra entender o que eles fizeram depois que as groupies beijaram eles, né? E aí ele continua, né? Não me lembro, é apenas os anos 80, é apenas 83. Please don't remember me for what I did with David, you know I'm talking David Lee, né? Claro, David Lee, o primeiro vocalista do Van Halen, ele está dizendo, não lembra de mim pela coisa ou pelo que eu fiz com o David, e você sabe que eu tô falando do David Lee, né? David Lee, Diamond Dave, o clássico vocalista original do Van Halen, e a ideia de que os dois se odiavam, né? Eles não se suportavam e tinham um relacionamento puramente profissional. E aí talvez ele tá falando aí de ter demitido ele, ou as grandes brigas, né? As confusões que aconteceram na carreira do Van Halen. E ele tá dizendo, né? Você sabe que eu tô falando do David porque talvez foi documentada aí a briga entre os dois, né? Am I ready? Please don't remember me for what I did last night. Ou
I guess I played a Flying V. Então, será que eu estou pronto? Não lembra de mim pelas coisas que eu fiz, pelo que eu fiz na noite passada. Eu acho que eu toquei uma Flying V, né? Claro que o Van Halen, depois que ficou famoso, tinha suas guitarras Frankenstein, né? E depois, mais no final da carreira, a Music Man, que ele usava. Mas no início ali tem fotos dos anos 70 com ele bem jovem, bem magrinho, tocando uma Flying V, né? O que é difícil a gente ver, né, esses caras icônicos que têm suas guitarras clássicas aparecerem tocando um instrumento que não é o seu característico, né? Mesma coisa que ver um Angus Young não tocando uma SG, ou o Tommy Iommi não tocando uma SG, ver o Jimmy Page não tocando uma Les Paul, ou o Slash não tocar uma Les Paul, né? Apesar de ele ter uma BC Rich às vezes que ele toca, mas então eu acho que eu toquei uma Flying V. Então lá no início da carreira, algum momento ele tocou uma Flying V. E aí o que eu acho que ficou faltando nessa letra bibliográfica foi falar do Sammy Hagar, né? Então eles só contaram a parte do David Lee até o seu despedimento, aí até ser demitido do Van Halen, obrigarem a cair fora, mas ele não continua documentando a história da banda. Será que os Chili Peppers eram mais amigos do Van Halen nessa época? Ou será que, bom, nos anos 90, né, o Van Halen subiu bastante, mas o Chili Peppers dominou, né, os anos 90, principalmente o final dos anos 90. Chili Peppers estava com tudo, né, iniciaram os anos 2000 dominando totalmente as rádios, as televisões, né, e todos os canais aí que produziam e divulgavam música. Mas então eu acho que eles não vão fazer uma parte 2 falando do Sammy Hagar e muito menos uma parte 3 falando do Gary Sharon, mas muito interessante que eles escolheram falar do Ed Van Halen para fazer uma música sobre, né, mostrando aí que a criatividade do Chili Peppers tá sempre presente e parece que não esgota nunca. E vamos ver o que sai do Return of the Dream Canteen. Então, tem um entendimento melhor dessa letra? Conseguiu pegar alguma coisa ali que eu não entendi? Deixa embaixo nos comentários. Quer pedir uma música para um próximo episódio? Deixa embaixo também. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.